Podemos sentar-nos. Então agora vamos para as perguntas e respostas. E no fim eu também tenho, já disse que ia dar a bênção, há sempre mais alguém que tem algum objeto, e a vocês, e tenho uma boa notícia para dar, não posso esquecer. Já estou velhinho, esqueço-me de tudo. Então vamos direto. Primeira pergunta. O que podemos fazer para que um filho e também conhecidos se libertem da homossexualidade? Então, eu encontro alguns pais aflitos com os filhos sobre estes temas. Infelizmente, nos últimos, eu diria, 5 anos, 4 anos, já é um fenómeno relativamente recente, há uma espécie de, nas camadas mais jovens, há uma confusão, digamos assim, em relação à identidade sexual enorme. Há muitos agora jovens que dizem que são bissexuais, já não é o homossexual o que está na moda. E outras coisas. Isto tudo é fruto da cultura em que vivemos. Não são coisas que acontecem de um dia para o outro. Ou seja, o mundo em que vivemos tem um peso grande na nossa maneira de pensar e de sentir e de viver. E as gerações mais novas são mais influenciáveis. Segundo fator que eu acho que está muito ligado a distúrbios nesta área é, no fundo, os problemas ligados com a família nuclear. Ou seja, relacionamento entre pai e filho, entre mãe e filho, entre irmãos. Hoje em dia também, como todos sabemos, a família está em crise e, portanto, há mais gente que não experimenta aquele amor no local onde é suposto ele acontecer de uma maneira mais natural e mais abundante. Ou seja, é muito estranho, é muito difícil para a pessoa humana nascer e não ser amado. É uma coisa, não é normal. Não é? E se essa experiência humana falha, pois é fácil desregularem-se muitas coisas. A causa da homossexualidade, seja masculina, seja feminina, ainda hoje, segundo os estudiosos, é um bocado um mistério. A gente sabe alguns fatores que influenciam, mas mesmo assim esses fatores não explicam todos os casos. Não é? Portanto, há casos que é meio misterioso. Mas uma das causas que eu diria mais frequente, há duas mais frequentes. A primeira seria dificuldades com a figura paterna, ou seja na homossexualidade masculina, seja na feminina, ou seja, problemas com o relacionamento com a figura do pai. Pronto, podem ser de muito tipo, agora não vamos fazer, mas sei lá, o pai bate na mãe, a mãe fica a deitar sangue, vai para o hospital, a filha cresce a achar os homens são todos iguais, e depois deixa de gostar de homens. Ou seja, pode haver experiências traumáticas com a figura paterna que depois produzem uma desordem no desejo, na orientação sexual. Segunda causa, que infelizmente também acontece, na prática eu conheço, é possível, há pessoas que foram abusadas em crianças, agora não se fala de outra coisa, há pessoas que foram vítimas de abusos sexuais em crianças, normalmente no seio da própria família, normalmente não se diz isto muito nos mídias, a culpa é sempre da igreja e dos padres, mas 60% dos abusos de menores são dentro da própria família. 60%. É muito. E os padres, menos de 2%. Estatisticamente. Está mal, está pessimamente mal, todos os abusos estão pessimamente mal, como é óbvio. Mas acontece muito o tio, o primo mais velho, não sei o quê. Pronto. Isto às vezes, e sobretudo no caso da homossexualidade, ou seja, ser abusado, um rapaz, uma criança ser abusado por o tio ou pelo primo mais velho ou por não sei o quê, às vezes produz uma desordem afetiva. Portanto, ele depois cresce e fica com essa tendência homossexual e às vezes acaba por repetir os mesmos padrões, ou seja, pessoas abusadas, passados uns anos, transformam-se em abusadores.
E isto também nos deve ajudar a olhar para os abusadores não só como uns bandidos que são, quer dizer, está mal, mas também, quer dizer, por trás daquilo há uma história, às vezes, muito dramática também. Por trás do abusador, às vezes, também há uma história muito dramática. Não é? O que é que um pai pode fazer para ajudar os filhos? Não é muito fácil, mas basicamente eu diria duas coisas. Uma óbvia, que todos os pais já fazem, ou quem faz estas perguntas já faz, é rezar muito. A oração tem muito poder. A oração tem muito poder. Uma mãe que reza, um pai que reza, consegue o impossível do céu. Não é? E temos tantos exemplos na história da Igreja, não há casos perdidos e graças a Deus também há muitos testemunhos, embora os mídias censurem bastante, há muitos testemunhos de pessoas que passaram por estas lutas, digamos assim, e que superaram. Sobretudo na idade da adolescência, há ali uma zona mais turbulenta em que há uma certa confusão. Não é? E, portanto, se a mãe está aflita porque o filho de 15 anos diz que não sabe, pronto, reze, porque provavelmente é só uma tempestade passageira. Não é? Agora, se o filho tem 45, já não é a mesma coisa, não é? Portanto, rezar vale sempre, e se calhar é o mais forte que podemos fazer. Segundo conselho, que dá mais trabalho, digamos assim ainda, é, no fundo, educar bem os filhos, desde cedo. Desde cedo. Eu vejo que, infelizmente, ninguém tira curso de pai, mas é uma coisa que... o problema é que quando a gente percebe que errou, já é tarde. Não é? E eu, às vezes, dou alguns exemplos e repito um pouco as mesmas coisas. Educar bem não é fazer uma estufa à volta do meu filho, para que ele nunca apanhe nenhum vírus, nem veja nada. Isso não é possível. Educá-lo bem é prepará-lo para a guerra, para sobreviver lá fora, na selva, que é o mundo. Não é? Na selva, que é o mundo, ele é chamado a ser sal da terra e luz do mundo. E, portanto, não chega a defender o meu filho. Não vai para ali, porque senão vai ver... Sei quê. Isso não chega. Obviamente que quando se é novo, etc., pode-se evitar muita coisa. É mau dar um telemóvel a uma criança de 10 anos. É péssimo. Porquê? Porque vai ver pornografia. Não é bom. Não é? Portanto, há coisas que a gente pode controlar até um certo ponto. Mas o desafio mesmo é tornarmos-nos amigos deles, que é uma coisa espontânea, os pais gostam dos filhos, fazê-los sentir isso e conseguir fazê-los pensar. Educar verdadeiramente é alguém que me ensinou a fazer as escolhas certas na vida, que me ajudou a fazer as escolhas certas. E, portanto, isto implica também saber, ao pouco e pouco. Eu vejo que os dois extremos, eu repito sempre, os dois extremos errados são os pais que tratam as crianças de 5 anos como se elas tivessem 20 e tentam-lhes explicar tudo. Filho, não vês que não podes, não sei o que mais, não sei o quê. Dá uma aula de universidade a uma criança de 5 anos. A criança de 5 anos não precisa de uma aula de universidade, precisa de uma palmada e dizer não faz porque é feio. Só precisa disto, não é? E depois, o de 15 anos, esse precisa de uma aula, esse precisa de ser convencido, esse precisa que a gente dê razão da nossa posição. E, portanto, e isto tudo se deve resumir no fundo, educar implica disciplinar, e hoje nós vivemos numa cultura muito, como é que eu hei de explicar, muito em que a disciplina é vista como uma coisa negativa só. A não ser no desporto. No desporto a gente acha muito bem que o Ronaldo acorda às 5 da manhã para ir fazer flexões. Isso achamos. Mas depois na vida, em nossa casa, achamos que impor regra... Não, a disciplina é necessária para tudo. E, portanto, educar é também disciplinar. Não é só, mas também. E isso implica uma certa firmeza. Uma firmeza que não deve ser uma firmeza fria, seca. Deve ser uma firmeza afetuosa. Dizer não com um sorriso. Não. Ó seu padre, não.
Pronto. Portanto, é importante isto entrar bem. Porquê? Porque se isto não acontece, depois é muito difícil. O que é que eu vejo? Que a maior parte das crianças, hoje em dia, os pais, se calhar, por força das circunstâncias, antigamente a vida era mais austera, a disciplina vinha, digamos assim, quer a gente quisesse, quer não. A gente não podia comer muito. Porquê? Porque não havia comida. Não é? E, portanto, hoje em dia, esta nossa abundância material e esta abundância de tempo livre, há tantas possibilidades que nós estamos como que anestesiados numa espécie de centro comercial, não sabemos para onde nos havemos de virar. E isto tem uma força grande nas crianças, as crianças querem. E então fica difícil encontrar um equilíbrio, no meio disto tudo, onde nós vivemos. O que é que acontece a muitos pais? Quando a gente não disciplina, com amor, obviamente, as crianças começam-se a tornar uma espécie de ditadorzinho. Não é? Aquela criança que está no supermercado, atira-se para o chão e se não levar o Kit Kat, fica a dar pontapés a toda a gente. Qual é o problema? A culpa é da criança? Eu acho que é mais da mãe e do pai. A criança devia apanhar uma palmada. Não é pecado dar uma palmada, aos filhos. Ninguém diz isto hoje. Seu padre, se der uma palmada... não é pecado nenhum. Como digo, firmeza afetuosa. Mas, no fundo, uma criança não fica assim de um dia para o outro. É um processo. É um processo, normalmente, de omissões da parte dos pais. Devagarinho, ela tornou-se uma criança mal educada. A culpa de uma criança mal educada é dela? Pronto. Uma criança bem educada, isto também afeta a área da afetividade também. Porque depois educar bem não é só um aspecto, não é só ser um bom aluno na matemática. É, no fundo, ensinar a amar e a ser amado. Aquelas coisas, não é só uma questão de boa educação, etc. Mas tudo isso tem por trás a ensinar a olhar para os outros como pessoas. Isso aprende-se. Olhar para os outros como pessoas. A respeitar os outros. Querer descobrir os outros. Não é? Há pessoas bem educadas. Olha, como é que está? Está tudo bem? Como é que ela sabe isto? Foi ensinada. Foi ensinada a pensar nos outros. Eu lembro-me, quando eu entrei no seminário, já lá vão uns anos, em 98, logo no início houve uma reunião com o reitor do seminário e ele no quadro escreveu: aqui a regra de ouro neste seminário é pensar nos outros. Muito bom, isto devia valer lá em casa. Porque é que eu arrumo a cozinha depois de usar? Pensar nos outros. Porque é que tantas outras coisas, não é? Eu vou buscar papel higiênico quando acabou. Pensar nos outros. E isto é uma maneira de estar na vida. Não é? E isto é algo que nos faz felizes. Não é? Porque nós fomos feitos para amar e ser amados. Não é? Ninguém é feliz numa ilha. Há pais que vêm ter comigo: Sr. Padre, o meu filho só sai do quarto para vir comer. E quando sai do quarto, insulta aos pais. E depois entra no quarto, fecha a porta à chave, não o vemos mais. Vive o dia todo a jogar PlayStation, tem cabelos até aos joelhos, ouve música que parece que a casa vai cair. Como é que isto aconteceu? Foi um processo. Foi um processo. A culpa é tua. É triste dizer, mas a culpa é tua. Não o educaste, não é? Criastes um monstro. Tu criastes um monstro. Sr. Padre, mas eu não queria. Pois não queria, mas... O que é que tu dizias quando ele era mais novo? Ele não há de sofrer o que eu sofri. Não era isso que tu dizias? Então, olha, em que é que deu as facilidades? Facilidades deu nisto. Nunca lhe disseste que não. Agora, ninguém o atura. Não é? Pronto, portanto, cuidado com isso. Portanto, voltando, resumindo e concluindo, o que é que eu posso fazer? Educar bem os meus filhos, rezar muito por eles. E depois eles são livres. E por mais que eu queira, é assim que Deus quer. Não é? Portanto, saber
aceitar esta verdade. Eles são livres, podem fazer coisas más, mas nós não vamos desistir de os amar, de rezar, e como eu costumo repetir muitas vezes, não há casos perdidos para Deus. Até à hora da morte, Ele pode dar a volta. Não é? Há uns que aprendem mais depressa, há uns que aprendem mais devagar. Quando é que chega a hora de cada um? Não sabemos. Não é? Vamos continuar a rezar e a tentar ajudá-los, volto a repetir, com firmeza afetuosa. Não é à bruta, não é com vinagre que se apanham moscas. Há pais que usam muito a estratégia do medo. Não é? Aqui eu parto aos bocados, não sei o que mais. Isso não resolve muito. Não é? Não chega. É preciso disciplina, mas não é preciso aterrorizar os filhos, não é? Nem magoar os filhos. Não é? E o contrário também. Não dizer nada, dizer que tudo que sim, deixar os filhos fazer tudo. São dois extremos que não são educar. Educar dá trabalho, mas vale a pena. Porquê? Porque daqui a poucos anos tu estás velhinho, como eu, e depois os teus filhos vão tratar muito bem de ti. Vão saber retribuir com muita gratidão todos os sacrifícios que fizestes por eles. Pronto, que Deus nos ajude a educar melhor os nossos filhos. Quando devemos ajoelhar e levantar na consagração? Existem pessoas que ajoelham momentos antes da consagração e só se levantam quando iniciamos a oração do Pai Nosso. O que é mais correto? Ótima pergunta. Devemos ajoelhar segundo as normas litúrgicas, às quais nós devemos obedecer, porque são emanadas pela nossa autoridade eclesiástica. Portanto, digamos que entram dentro do quarto mandamento. O momento de ajoelhar para a consagração é no momento da epíclise. É uma palavra que vem do grego, que significa aquele momento em que o padre estende as mãos sobre as ofertas. É uma invocação do Espírito Santo sobre os dons. Derramai agora, Senhor, o vosso Espírito. Portanto, quando o padre faz este gesto por cima do cálice da patena, algumas igrejas até tocam um sininho, fazem plim. Aí é que é para ajoelhar. Também há umas pessoas que ajoelham antes e tal. Como cada um faz um bocado mais ou menos como sabe, não há muita uniformidade. Se as pessoas soubessem mais, todas faziam mais, ensinava-se umas às outras. Portanto, quando o padre estende as mãos sobre o cálice e a patena e invoca o Espírito Santo antes da consagração, esse é o momento em que devemos ajoelhar. E devíamos levantar, esta é mais difícil, teoricamente, antes do padre dizer mistério da fé. Ou seja, o padre consagra o corpo, depois consagra o sangue, e depois, se repararem, depois de pousar a hóstia sobre a patena, ele faz sempre uma genuflexão, volta acima, e depois o cálice, vai uma genuflexão, volta acima, e depois diz mistério da fé. Quando o padre volta acima, em teoria, devíamos todos voltar acima. É difícil. Porquê? Porque isso significa que tínhamos que estar a olhar por um olho ali, para o padre vem acima. Portanto, normalmente, quando o padre diz mistério da fé, ainda está tudo ajoelhado e calmamente vimos acima, ou depois do mistério da fé. Tudo com calma. Não, mas em teoria o mistério da fé é uma aclamação que já se faz de pé, né, tecnicamente. Então, e as pessoas que ficam ajoelhadas até ao Pai Nosso, está correto? Sim e não. Antes da reforma litúrgica, portanto, era assim. Ou seja, até 1964, 65, ficava-se de joelhos durante toda uma parte da oração eucarística e depois, no final, depois da chamada doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai, depois daquele Amém, aí é que se levantava toda a gente e depois vinha o Pai Nosso. E isso tem o seu significado, sim, porque Jesus está presente no altar e, portanto, os fiéis ficavam, digamos que, em adoração. Viviam aquele momento, digamos assim, centrados na presença de Deus sobre o altar. E a genuflexão exprime a adoração. Agora, atualmente, o missal, cá em Portugal, o que eu vos disse já no início é o que está em vigor. O missal também prevê nos lugares aonde ainda as pessoas ficam ajoelhadas, até o bispo pode autorizar.
não é? Ou seja, o missal já prevê que até se pode fazer como se fazia antigamente. Não é? Mas, em teoria, isso significa... Uma coisa é o bispo pode autorizar, outra coisa é o bispo autorizou. Não é bem sinónimo. Não é? Ó, Sr. Padre, e agora? O que é que eu faço? Eu acho que é bom... A obediência agrada muito a Deus. Embora nós temos 1000 razões para fazer de 1000 maneiras. Mas depois há a maneira que Deus nos pede. Portanto, eu acho que a obediência tem um grande valor. A não ser que me peçam uma coisa que seja claramente contra a vontade de Deus. Mas então seria desobedecer a Deus. Não é? Portanto, eu acho que é importante nós sermos obedientes, sermos bons cristãos. Um bom cristão obedece às autoridades eclesiásticas. Eu posso não concordar. Eu gostava de ficar ajoelhado mais tempo, eu acho que é melhor, etc. Sim, e o Sr. Padre concorda? Concordo. Mas o que é que o Bispo disse? Disse para levantar. Pronto, então a gente levanta e Deus seja louvado. Está a ver? Agora, também eu não quero encorajar a desobediência, quero encorajar a obediência. Quer dizer, isto é uma coisa, estamos a discutir coisinhas... Quer dizer, pronto, ok, não é indiferente, hein? Mas está bem, mas pronto, Jesus fica contente e o Bispo também não se chateia, acho eu, não é? Se nos vir ajoelhados, está bem, ajoelha, gostas de ajoelhar, ajoelha com força. É a minha opinião, não é? Como eu digo, é importante obedecer isso, mas no fundo, eu não digo normalmente, não digo. Eu de vez em quando faço umas catequeses, não é? Até uso na missa, até faço umas catequeses na missa, sobre a missa, como é que se faz, sei lá, o sinal da cruz, como é que se faz a genuflexão, também ninguém sabe fazer muito bem, como é que se faz a inclinação de cabeça, a inclinação profunda, há tudo, eu gosto de liturgia. Servir a Deus tem a sua arte, e não é igual, o Antigo Testamento tem muita coisa, tem muita legislação ligada ao culto. Porquê? Porque o culto é importante. Não se pode oferecer um animal qualquer. Não se pode oferecer um animal cego ou defeituoso no altar de Deus, porque é para Deus. E, portanto, nós hoje em dia não temos muito esta sensibilidade. Está tudo mais ou menos, não é? Mas o amor, quando se tratam de coisas... As coisas pequeninas são importantes para quem ama. Não é mais ou menos para Deus. Para Deus tem que ser impecável. A toalha não deve ter buracos. Porquê? Porque é para Deus. Não é? Também não andas com camisolas rotas. Pronto, portanto, eu acho que esta catequese é importante. Pronto, portanto, basicamente isso. O momento certo para ajoelhar é na epíclise, o momento certo para levantar é antes do padre dizer mistério da fé. Portanto, nós já respondemos, anunciamos, Senhor, a vossa morte. Agora, se vocês fizerem isso bem, como eu estou a dizer, vão ser os únicos a levantar-se, vão ser os primeiros a levantar-se. Ninguém se levanta a essa hora. Portanto, enfim, um certo bom senso e não vale a pena... Vale a pena catequizar, ensinar, mas não é preciso ficar sem dormir por causa disto. Há coisas bem mais importantes. O que é a teologia da libertação e em que consiste? Então, há um documento da Congregação da Doutrina da Fé de 1983, já me esqueci, assinado pelo cardeal Ratzinger, então secretário prefeito da Congregação da Doutrina da Fé, que no fundo faz uma espécie de análise do que é a teologia da libertação e, digamos assim, tira as coisas boas e aponta as coisas más. Basicamente, o que é? É uma leitura marxista do Evangelho, ou seja, as categorias marxistas são tipicamente capitalista, operário, opressor, oprimido. E então esta dialética, o opressor-oprimido, é a chave de leitura da história da salvação. E, portanto, é tudo interpretado em chave opressor-oprimido. Por isso é que na teologia da libertação eles gostam muito da história da libertação do Egito. O faraó que oprimia Israel e os Israel, coitadinhos, tinham que fazer tijolos e eram escravos. Basicamente, o problema é,
primeiro, ver a existência humana como uma relação, a relação com o próximo é uma relação conflitual para o marxismo. Isto não é incompatível com o cristianismo. As pessoas não se dividem em opressores e oprimidos. Isso é um reducionismo. E a luta de classes não é, quer dizer, esta é a ideia de que estamos sempre uns a tentar impor os seus interesses e os outros, é uma ideia conflitual da existência humana. Tensa, não tem que ser assim. Deus não criou assim e, no fundo, não responde à realidade. Não quer dizer que não haja opressores e oprimidos. Não haja injustiças. Para eles a virtude, a única virtude para a teologia da libertação é a virtude da justiça. Não há outra. É tudo uma questão de justiça. Justiça social. Os cristãos, os católicos, não são contra a justiça, mas há muitas outras virtudes. Há a coragem, há a humildade, há a fé, é por aí afora. Portanto, ler a história só na chave da justiça é empobrecer a realidade. Depois, e portanto eles centram-se muito na questão do pobre, mas fazem muito, a teologia da libertação acaba por de esquecer a dimensão celeste da vida cristã. Ou seja, eles querem justiça social agora, querem salvar o pobre agora, como se tivéssemos que construir um céu na terra. Não existe céu. Se nós formos ver os teólogos da teologia da libertação, a libertação é na história. Não é uma libertação depois da morte. Portanto, eles estão um pouco interessados naquilo que nós chamávamos os novíssimos. Céu, inferno, juízo. Não quero saber disso. O que interessa é ter de comer hoje à noite. Portanto, isto, segundo... Isto depois é difícil de demonstrar, mas segundo alguns historiadores e algumas... Como é que eu ia te explicar? Alguns em inglês é whistleblower, alguns bufos, não sei como é que se diz, algumas pessoas que conheciam as coisas por dentro e denunciaram. Isto foi uma invenção do próprio KGB, que chegou a uma fase em que quis, digamos assim, conquistar a Igreja, em que mudou de estratégia, sobretudo na América da Latina, onde isto tudo começou. O famoso Gustavo Guterres, o Leonardo Boff, se vocês quiserem podem ler isso tudo, mas a ideia deles foi, em vez de nós, Marx dizia, a religião é o ópio do povo, como vocês todos sabem, não é? Por isso é que o marxismo era profundamente antirreligioso. Mas chegaram a uma fase em que disseram, não, em vez de nós andarmos a amarrar contra as igrejas, contra a religião, eles perceberam que matar os crentes e os bispos dava mais força às igrejas. Então, vamos mudar de estratégia. Em vez de matar os bispos, ou prender os bispos e fazê-los morrer à fome, vamos envenenar os cristãos. Vamos arranjar um evangelho B deformado e, no fundo, pô-los a trabalhar para nós. Eles vão trabalhar para a causa da revolução. E, portanto, segundo alguns especialistas, eu pus alguns vídeos sobre isto na internet, foi o KGB que formou os primeiros, digamos assim, teólogos da libertação da América Latina. Depois houve umas ordens religiosas que tiveram mais papel que outras. Enfim, tudo isso é história, quem quiser aprofundar. Mas, basicamente, eu conheço um bocado, o Brasil tem bastante. No fundo, como é que se nota na prática? Nota-se que quando vamos rezar, por exemplo, a oração universal, num ambiente de teologia de libertação, Senhor, ajudai que os pobres tenham que comer hoje. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, ajudai que os opressores se convertam. Ouvi-nos, Senhor. Senhor, ajudai-nos. Quer dizer, é sempre esta chave de leitura, não é?
O que é uma oração normal? A gente também pode pedir isto, dar de comer aos pobres. Sim, mas pedimos, Senhor, dai-nos a graça de convertermos do pecado e de te amarmos com todo o coração. Ouvi-nos, Senhor. Isso é uma oração mais católica, não é? Porque a outra é tudo horizontal, é tudo uma questão de justiça social. No fundo é instrumentalizar o Evangelho para a causa do que Marx chama a revolução, não é? Um conceito mais abrangente que teologia da libertação é o conceito de marxismo cultural. Também já pus muitos vídeos no meu Telegram, vale a pena ver, e isso sim contaminou toda a sociedade ocidental. Não é? Basicamente, os autores mais clássicos do marxismo diziam que a revolução, para destruir esta opressão entre capitalistas e proletário, é preciso pancada. É preciso, pancada, revolução, não é? Sangrenta, é preciso armas. Não é? E depois, o que é que aconteceu? Chegaram à China ou chegaram à Rússia, fizeram a revolução com armas e as pessoas, os camponeses e os oprimidos, continuavam a pensar como antigamente. Não é? E, portanto, num segundo momento, surgem variantes do marxismo original que no fundo dizem: a verdadeira revolução não se faz com tiros, nem com espadas. Faz através da cultura. Primeiro é preciso mudar a maneira das pessoas pensarem. E depois a revolução acontece, é consequência disso. Não serve de nada matar o rei ou matar o czar, porque a mentalidade das pessoas continua a ser exatamente a mesma que era antes. Não é? E eles, no fundo, a não quererem mudar as relações sociais, não é? Etc. Pronto, e então isto, infelizmente, contaminou o nosso mundo todo. E isto é o que está por trás de 1001 coisas que nós ouvimos na televisão todos os dias. Não é? Porque, no fundo, é sempre a dialética opressor-oprimido aplicada a todos os âmbitos da existência. Sei lá, a causa de defesa dos direitos das mulheres, feminismo, é sempre os homens são opressores, as mulheres são oprimidas. A causa dos LGBT, os heterossexuais são opressores e os outros são oprimidos. A causa da natureza, a humanidade é opressora e o planeta Terra é oprimido. É sempre, como dizia o outro, farinha do mesmo saco. É a mesma coisa aplicada a várias realidades. E isto, infelizmente, é o que domina a cultura contemporânea. As pessoas não dão conta. Nós estamos dentro da água deste aquário. O peixe não vê a água. O peixe não vê a água, mas está dentro dela. Portanto, todos nós somos um bocadinho... E, portanto, a grande cruzada, se vocês quiserem, é esta cruzada cultural. Ajudar as pessoas a perceber, a voltar a pensar de uma maneira mais verdadeira e um bocadinho crítica. O que me estão a vender, se calhar, é a banha da cobra. Não é? Mas como nós já nos habituámos, engole, engole, engole. E depois o problema é que os mídias são... não há tréguas. É todos os dias a mesma cassete. É melhor que o PCP. É a mesma cassete. Pimba e pimba. Amanhã, outra vez. Está na telenovela. Está nas músicas. Está nos desenhos animados. Está nos anúncios. Está em tudo. É? Agora é a questão da Ecoverde. Ecoverde, CO2, CO2, CO2. Cuidado com o CO2. Eu vou dizer isto aqui, que é lá saber. Epá... É tanga, é tanga. Ah, o seu padre está louco. Júlio de Matos, rápido, rápido. A influência que nós temos, o CO2 é um gás, e depois, infelizmente, a maior parte das pessoas engole isto e não estuda. Estuda! Vais ver se eu não tenho razão. O CO2 tem efeito estufa? Tem, mas é um dos gases que tem menos efeito estufa. Depois, o CO2 é 0, qualquer coisa da atmosfera. Não é quase nada. E depois, a percentagem que nós temos do CO2 produzido não é quase nada também. Portanto, é estar a inventar um problema onde não existe. Mas o clima está a mudar. O clima está sempre a mudar no planeta Terra. Na Idade Média teve calor. E não havia autocarros da Carris. Não é?
Na Idade Média teve calor, muito calor. A gente agora vê nos gelos da não sei de onde, da Antártida, e aparecem lá árvores por baixo, isso aqui. O que é que isso significa? Que há muito tempo teve mais calor. Portanto, o clima está sempre a mudar, sempre. O nosso impacto no clima é ínfimo. Esta é a verdade. E quem diz isto são bons cientistas, não sou eu. Não quero que acreditem em mim. Estudem. Bons cientistas dizem que o nosso impacto no clima é ínfimo. Não, o Sr. Padre, mas está a dizer que a gente pode poluir, etc. Eu não sou a favor de estragar as coisas. Não, obviamente que não. A gente não deve estragar, não deve poluir os rios. É óbvio. Agora, achar que ter um carro elétrico vai salvar o planeta é tanga, é mentira. Não vai salvar o planeta. O clima depende imenso de fatores que a gente não controla. De todos, não é? A começar pelo Sol. O Sol também tem etapas, às vezes está mais ativo, às vezes está menos ativo. Isso afeta imenso o clima da Terra. Imenso, imenso, imenso. E outras coisas. Sei lá, se explodir um vulcão grande, há os chamados supervulcões, fica em inverno durante 3 anos no planeta Terra. Porquê? Porque cria uma onda de fumo que não deixa entrar o sol, morre a vegetação, fica frio, gelo. Não é? Um vulcão. Um vulcão. Portanto, então no fundo isto é... Eu estudei gestão de empresas, isto no fundo é marketing. Estão-te a querer vender alguma coisa. Não é? Cuidado, cuidado. Mas usam muito, como digo, a estratégia de que nós é que é a culpa. A culpa é a humanidade. Nós é que estamos a mais. A Mãe Terra, coitadinha, está triste e está a chorar muito. Nós temos que tentar ajudá-la. Não é? É tanga. Cuidado, cuidado. Já não sei porque é que vi... isto era por causa da teologia da libertação. Pronto, mas isto no fundo penso que é importante, são temas importantes, vale a pena refletir sobre eles com calma. E estudar. Eu sei que hoje em dia a vida é muito acelerada, ninguém tem tempo, mas há muita coisa disponível, ainda há alguma liberdade na internet. A internet foi uma grande coisa, é verdade que pode ser mal usada, mas permitiu ter acesso a muita informação e a informação de qualidade, só que às vezes falta-nos é o critério. Como é que eu sei qual é o melhor, sei lá, especialista em climatologia da Europa? Quem é? O nome? Não sei. Se eu souber, meto no YouTube e vejo os vídeos dele. Porquê? Porque ele é o professor catedrático de Paris que recebeu o Prémio Nobel e publicou isto. Mas se eu descobrir, eu posso ter acesso a isso sem fazer um curso e sem pagar €1. Não é? E isto é uma grande coisa no mundo em que vivemos. Só que às vezes nós não temos tempo nem paciência para ir à pesca e aprender. Mas consegue-se aprender muita coisa. No fundo, o primeiro passo é ser humilde, é falar com alguém que saiba mais que nós e dizer, olha, sobre este tema, quem é que eu devo ler? Quem é que é a pessoa certa? Estuda isto, ou estuda aquilo. Não é? E pronto. E assim, como digo, conseguimos ter critério para depois distinguir o trigo do joio. Os espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para a perdição das almas são anjos caídos ou podem ser almas defuntos que foram para o inferno? No céu, a plenitude da felicidade, não encontrando lá os nossos pais, os nossos amigos, como ficamos felizes? Boas perguntas. Então, sim, os espíritos malignos, segundo a revelação, segundo o que Deus nos disse, dito assim de uma maneira simples, as almas dos defuntos não andam aqui na Terra a atormentar os outros. Não é? Portanto, há muito esta coisa dos defuntos e tal. E, pelo contrário, os demónios fazem-se passar muitas vezes por defuntos. Mas é possível que Deus permita a um defunto que apareça? Eu estou sempre a responder estas perguntas, saem muito, mas se alguém for os meus vídeos, eu tenho muitas vezes esta pergunta. Deus pode permitir a uma alma do purgatório vir cá? Pode. Pode permitir a uma alma do inferno vir cá? Pode. Mas isso é raro. É uma exceção. É uma coisa que é raríssimo. Pelo contrário, os demónios andam cá, sim, e fazem-se passar pelos defuntos, muitas vezes. Muitas vezes. Imensas vezes. E, portanto, cuidado. Cuidado. E imitam bem os defuntos. Conhecem a voz, às vezes até imitam o cheiro, o jeito, muitas coisas, não é?
E como sabem o que é que aconteceu na história, facilmente convencem as pessoas que é o tio, que é o avô, vão ao centro espírita e depois não sei o quê, diz alguma coisa, bate certo, meu avô disse-me isso quando eu tinha 4 anos e tal, é mesmo ele e tal, começa a chorar e pronto, já mordeu o isco. Cuidado. Como é que eu posso ser feliz no céu se não tiverem lá os meus pais, os nossos amigos, como ficaremos felizes? É uma pergunta boa, eu nunca tinha pensado nisso, porque espero que não falte ninguém. Mas o melhor é trabalhar por isso, começar por aí. Mas, como é que eu hei de explicar? Mesmo os danados, ou seja, mesmo as pessoas que se condenam, né, de alguma maneira exaltam algum atributo divino, por exemplo, a sua justiça. Ou seja, e não há ninguém que se condene por culpa de outrem. Ou seja, todas as pessoas que vão para o inferno vão porque querem, porque escolheram ao longo da sua vida, com as suas ações, rejeitar a Deus, resistir à graça. Depois, no céu, eu diria que, certo, humanamente, a gente pondo isto em termos humanos, quer dizer, é lógico, não é? Então, se não está lá a minha mãe, como é que eu posso estar contente? Mas a nossa união com Deus no céu é uma coisa difícil de imaginar, dito assim de uma maneira simples. É mesmo para lá do impensável. Deus vai se unir diretamente à nossa alma, sem a mediação, como é que eu ia te explicar? De sensações. Por exemplo, eu para vos ver a vocês preciso da impressão do meu olho, ou do toque, para saber que está aqui outra pessoa. Não vai ser assim que Deus vai unir a nós. Vai ser diretamente na alma. É uma coisa difícil e isso vai gerar uma plenitude, como diz a palavra plenitude, uma plenitude, ou seja, de felicidade que digamos assim, que eu diria que é compatível com o eventual, mas quer dizer, nós vamos ver o que Deus fez por eles e como eles resistiram e vamos, no fim, glorificar a Deus, por incrível que nos possa parecer. Mas eu tenho saudades da minha mãe. Mas a gente vai perceber que as saudades que tu tens não é o importante nesta história toda. O importante é que a misericórdia de Deus e o plano de Deus e o que Deus fez e respeitou a liberdade deles e no fim o que nos vai sair só é Deus seja louvado, santo, 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 Senhor Deus do universo. Vai sair isso. Não vai sair outra reação, né, da nossa parte. Mas não é fácil perceber isto. Não. Temos que esperar um bocadinho. Quer perdoar. Como é que já sabemos que conseguimos perdoar a uma pessoa? Então, o perdão é um tema bem importante para Jesus e para todos os cristãos. Agora a Quaresma também é um bom momento para pensar sobre isso. Às vezes nós pomos a questão do perdão um pouco, sempre a história sentimental. Mas eu sinto ainda e tal. Eu acho que um bom início, às vezes custa. Como é que eu sei que já perdoei ou não? Por exemplo, quando eu falo daquele problema que surgiu, ou sei lá, minha vizinha roubou-me uma galinha. Eu fiquei magoado e tal, era a minha galinha de estimação. Sei como... fiquei não sei o quê, e depois fui não sei aonde, não lhe falei, não sei o que mais, e depois fiquei zangada e tal, mas depois fui ao retiro do Arnaldo, e não sei o quê, e então fui-me confessar ao Padre Miguel, e o Padre Miguel diz, meu filho, tens que perdoar. E pronto, e agora já consegui perdoar. Mas quando eu falo daquela coisa que deu origem àquele ressentimento, eu ainda tenho um certo incómodo, aquilo ainda é uma pedra no sapato, ou já está curado? Eu não sei, eu acho que isto é uma boa maneira, é uma espécie de termómetro, ajuda-nos a perceber se aquilo está resolvido ou ainda é uma coisa que
que mexe, que estava ali tipo brasas, estava ali escondidinho, parecia que estava resolvido, mas se eu mexer ainda tem ali uns restinhos. Pronto. Depois eu diria que o primeiro passo é rezar. A oração, se calhar, é o grande remédio para tudo, para conseguir perdoar. Às vezes há casos tão graves, eu tenho pessoas que me dizem, falam de coisas, não é? Às vezes traumáticas, sei lá, aquilo que eu dizia, não é? O meu primo ou o meu tio abusou-me quando eu tinha, e eu tenho que perdoar. Seu padre, mas eu não sei se consigo. Né? Então reze, peça a Jesus a graça de conseguir perdoar um dia. Né? Portanto, ela começa a rezar 1/3 por dia por esta intenção. Né? E depois, o segundo passo, começa-se a verbalizar. Às vezes eu digo às pessoas, olha, reze comigo. Senhor Jesus, eu te peço que me ajudes, não sei o quê, a perdoar todo o coração, como tu me perdoaste a mim, tudo o mal que eu te fiz. Pronto, e é uma segunda ginástica, digamos assim. E às vezes custa, às vezes aquilo empanca, como dizem lá em cima. Aquilo bloqueia. E, portanto, eu acho que a insistência, o rezar, o oferecer o perdão, etc. Mas, fundamentalmente, o perdão está na nossa vontade. Não é? É um querer perdoar. E é muito importante. Jesus faz muita catequese, não é? Jesus diz no Pai Nosso, perdoai-nos assim como nós perdoamos. Nós dizemos isto. É uma coisa que é muito exigente. Perdoai-me, Senhor, assim como eu perdoo. Eu estou-me a meter em sarilhos. Estão a perceber? Porque se eu perdoo pouco, eu estou a pedir, Senhor, perdoa-me só na medida em que eu perdoo. E, portanto, o Pai Nosso empenha-nos a sermos generosos no perdão. E Jesus faz toda a catequese com parábolas muito fortes, não é? 10.000 talentos, o outro devia uns trocos, o outro devia um exagero, uma fortuna. E ele perdoou porque pediu, e depois o outro não perdoou, 3 tostões. E no fundo Jesus está-nos a dizer, isto é o que Deus faz contigo. Tu estás muito sentido porque aquele teu irmão te roubou a galinha, mas Deus perdoou-te 30 milhões de aviários. E, portanto, tu estás preocupado com uma galinha. Quer dizer, é uma desproporção, e Jesus convida-nos pronto, é verdade, cede. Nesta vida somos vítimas de muitas injustiças. Existe um sentimento natural de justiça e de querer repor a justiça. Esse sentimento não é mau. Né? O perigoso é quando a gente quer fazer isso pelas nossas mãos. Temos que aceitar, vamos sofrer injustiças nesta vida, mas isso pode tornar-nos mais parecidos com Jesus. Jesus foi condenado injustamente à morte. Injustamente. Jesus fez mal a alguém? Não. Morte. Sentença de morte. E, portanto, voltamos ao tema do início, da fé. Se nós tivermos fé, o perdão fica muito mais fácil. Não é? Porque é injusto, Sr. Padre. Não devia ter roubado a galinha. Não devia. Deus não quer. Mas não faz mal. Aceita a injustiça. Sofrer uma injustiça não te torna injusto. Torna-te uma vítima de injustiça e pode tornar-te mais parecido com Jesus, se tu viveres isso com fé. E depois a boa notícia é, Deus um dia fará justiça até ao último cêntimo. E a justiça de Deus não é para brincadeiras. Portanto, vai haver justiça, mas não tentes fazê-la pelas... mas eu não posso ir para tribunal com ela por causa da galinha. Se quiseres muito, podes. Não pecas, mas cuidado com o teu coração. Não é? É pecado ir para tribunal por causa da galinha? Não. Mas é pecado estes ressentimentos, este não perdoar, às vezes, não, fazer... Cuidado. Isso não é bom para ti. Portanto, entrega-te a Deus, dá com generosidade. A palavra perdoar vem até de dar, perdoar, não é? Em inglês, forgive. Portanto, é preciso dar. Não é? O amor dá, o amor perdoa. Não é? O São Paulo diz tudo desculpa, tudo desculpa. Não é quase tudo, é tudo. Não é?
Não é fácil. Não. Mas se calhar a melhor maneira é pedir, é pedir a Deus que aumente em nós o amor. Se o amor aumentar, já vai ser mais fácil perdoar. É? E o Evangelho do outro dia, amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos. Não é digamos assim, não é um instinto natural. Não é? Se me derem uma dentada, eu dou outra. Não é? Se me pisarem o pé, é o instinto natural. Não é? Mas Jesus convida-nos a reagir, a imitar Deus. Não é? Sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai do céu. Foi o Evangelho. Não é fácil, mas é a estrada certa. E é o que verdadeiramente vai dar paz ao nosso coração. Quantas doenças, depressões, não sei o quê, não estão relacionadas com coisas mal resolvidas. Não é? Não é todas, mas muitas vezes sim. Muitas vezes sim. Muitas vezes são coisinhas mal resolvidas, as tais pedras no sapato que a gente vai arrastando por a vida fora. Falta perdoar. Por isso é que estes retiros são tão importantes. Porque são um momento em que Deus nos lembra isto. Epá, andas aí com uma pedra no sapato há 30 anos, estupidamente, perdoa. Perdoa. Mas ele não sei o quê. Tens razão, ele fez mal. Perdoa a mesma. Jesus, na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eles estavam a fazer mal, estavam a crucificar um inocente, e Jesus a rezar por eles. Enfim, isto é que é seguir Jesus, ser cristão. Porque o pobre reza tanto, mas não alcança as graças. Como Deus converte um coração que não aceita Deus. Então, às vezes nós experimentamos esta sensação de parece que Deus não nos quer ouvir. A gente está a rezar por uma coisa que parece tão boa e tão santa. Porquê é que Deus não nos dá? Porquê é que não nos dá esta graça? Por vários, a gente pode resumir genericamente num motivo muito grande, que é porque, no fundo, não é o melhor para nós, nem para a salvação das almas. Ou seja, Deus, o critério dele é aquilo que mais contribui para a salvação da tua alma, da pessoa que pede e de todos. Mas se nós quisermos uma analogia humana, os pais que têm filhos sabem isto bem. Às vezes os filhos não pedem coisas, pedem. E a gente dá sempre. Não. E é porque não gosta deles? É porque gosta? Porque gosta muito. Não é? Portanto, eles às vezes pedem coisas e às vezes eles não percebem. Oh mãe, mas porquê? Não é? Porque agora não. E agora não é o quê? Agora é a hora de almoçar, ou era não sei o quê. Agora, mas PlayStation só 10 minutos. Mas porquê? Não. E por isso Deus às vezes também não nos dá o que nós queremos, porque é Pai. Porque é Pai. Porque te ama e está preocupado com a tua santificação e salvação. Agora, uma boa notícia. Há algumas coisas que Deus dá-nos sempre que pedimos. Yes! São coisas que a gente não pede muito, normalmente, mas são as mais importantes. Senhor, dá-me o teu Espírito. Deus dá-me sempre. Senhor, dá-me mais fé. Deus dá-me sempre. Porquê? Porque são coisas que são necessárias para a nossa salvação, sem as quais nós não vamos para o céu. Senhor, dá-me a graça de um arrependimento mais profundo. Eu esqueci-me de dizer uma coisa, agora lembrei-me. No testemunho de hoje de manhã, da bocado, estou bonito eu, no testemunho de há bocado, então aquele choro depois, mais à frente, naquela fase do terço em que Deus estava-me a mostrar algumas coisas, quer dizer, no fundo, eu depois fui percebendo que aquele choro compulsivo que eu não percebia o que é que era, mas que por um lado até era bom, ou seja, era bom, é uma graça que no fundo todos devemos pedir. E que eu peço, graças a Deus, muitas vezes, que é o dom da contrição perfeita, ou seja, de um arrependimento sincero, profundo dos nossos pecados. Muito importante. Por exemplo, quando nós nos vamos confessar, é bom pedir sempre
a graça de uma contrição, fazer uma boa confissão. Nós normalmente concentramos muito na questão da acusação, de dizer bem os pecados, e só padre, estou-me a esquecer, o padre já está a rezar à pessoa, espera aí, meta mais este. Pronto, isso é importante, não é indiferente, mas mais importante é, no fundo, estarmos verdadeiramente arrependidos do pecado. E isso é uma graça, é algo que o Espírito Santo faz no nosso coração. E, portanto, os padres da Igreja falavam disto, do dom das lágrimas. O dom das lágrimas é este cair em si, e esta dor de termos ofendido o sumo amor, não é? E, portanto, eu acho que aquelas lágrimas que eu chorei foram esta contrição. Eu acho que... Pronto, e que, depois tenho que continuar a pedir, obviamente. Ainda ontem pedi. Mas isto é uma daquelas coisas que Deus nos dá. Neste caso, pode não ser imediatamente, mas tudo isto é necessário para a nossa salvação. Sem arrependimento não há céu. Convertei-vos e acreditai. Portanto, há algumas coisas que Deus nos dá porque são necessárias para a salvação. Agora, eu rezo tanto para ter um Jeep amarelo da UEM. Pronto, isso pode não vir. Deus não me ouve, seu Padre, Deus não me ouve, mas eu queria tanto um Jeep, agora saíram uns novos da BMW. Paciência. Como Deus converte um coração que não aceita Deus? De 1001 maneiras. Como é que Deus converte um coração? Basta ver a história de muitos santos. Havia muitos santos que estavam a milhas, podíamos dizer, a milhas. E depois deu-lhes a volta. Como? Cada história é única. É muito difícil arranjar uma espécie de receita, não é? Deus faz isto e depois aquilo e dá um golpe assim e ele cai de joelhos a rezar a Ave Maria. Mas eu diria que há dois grandes ingredientes que nós vemos em todas as histórias de conversão, que no fundo são as grandes armas de Deus, que são a verdade e que são o amor. Deus toca os corações com estas armas, com estas forças. A verdade e o amor. E, portanto, por trás de todas as histórias da conversão está sempre isto. Está sempre alguém que viu, por graça de Deus, a verdade e que experimentou o amor que vem de Deus. Quando isso acontece, é difícil resistir. Podemos resistir, mas é difícil. Como reparar o pecado da vasectomia já confessado? É como reparar qualquer pecado. Não sei se há algumas vasectomias, não sei se são reversíveis. Há umas que é só a ligadura das trompas, acho eu. Como é que o Sr. Padre sabe estas coisas todas? Fartei-me de estudar. Estou careca por causa disso. Isto é bioética, basicamente. Pronto, há umas que são reversíveis, não sei se sabiam. Há outras que não, tipo cortar, tirar. E agora? Agora não dá para mudar, não é? Mas dá para reparar do ponto de vista... Uma coisa é reparar fisiologicamente. Outra coisa é reparar espiritualmente, moralmente. Quando eu vou me confessar, o que eu quero reparar não é tanto o dano físico, é a ofensa a Deus. Ou seja, eu ofendi a Deus e estou arrependido e agora quero reparar fazendo para, digamos assim, para expiar a ofensa. E aí, todas as boas obras reparam os nossos pecados. Qualquer boa obra, qualquer oração, qualquer gesto de amor, tudo o que fizermos, as indulgências que podemos receber, tudo isso ajuda a reparar os nossos pecados. Não é? E, infelizmente, no mundo em que vivemos, nós perdemos esta sensibilidade que temos todos que reparar bastante. Porquê? Porque pecamos bastante, infelizmente. E nós não temos noção da gravidade do pecado. É um dos problemas da nossa cultura. Na Idade Média, noutras épocas, não era assim. As pessoas tinham consciência. Às vezes uma pessoa fazia um pecado, sei lá,
matei uma criança ou fiz um duelo, matei não sei quem, e depois arrependia-se e por penitência ia fazer, sei lá, ia para um convento o resto da vida, rezar, para reparar aquele pecado. Hoje a gente pinta a manta, como se costuma dizer, e depois o padre pede para a gente rezar 4 Ave Maria, a gente reza e está tudo bem. Calma, não é bem assim. Temos que compensar, temos que reparar o mal que fizemos, porque o pecado, além de ofender a Deus, introduz uma grande desordem em nós, no mundo, nas relações, em tudo. E, portanto, é preciso compensar, digamos assim. Antigamente, as pessoas, quando falavam, e vinham as cruzes da vida, que vêm sempre, não é? Eu agora ando com a aflita coluna. Ai, a coluna. E as pessoas diziam, seja para desconto dos meus pecados. Não é? Que a gente se habitua a dizer isto, não é? E assim isso ajuda-nos a carregar a cruz de cada dia com mais amor e com um sentido sobrenatural. Não é só aguentar porque aguentar, mas eu aguento por um bom fim. Ou, como os pastorinhos faziam, pela conversão dos pecadores. O nosso irmão, já estouramos o tempo, não é? Não? Um nosso irmão que nasceu na Amazónia, que não conhece a existência de Deus, pode ser salvo e ir para o céu? Pode. Pode ser salvo e ir para o céu. Mas quando for salvo, chega ao céu e a primeira coisa que vai ver é um senhor assim com risco ao meio e uma barbinha, assim de braços abertos, a dizer, vem meu filho. É? Ou seja, não há salvação que não passe por Jesus, pelo mistério da cruz de Jesus. Quem não conhece Jesus sem culpa própria, quem não conhece, Deus dá a todos os homens a possibilidade de entrar em contacto, por meio do Espírito Santo, com a morte e a ressurreição de Jesus, que é a porta para o céu. Percebe-se? E ele vai ser julgado de acordo com o quê? De acordo com a voz da consciência que Deus deu a todos os homens. Ou seja, não é preciso ser católico para perceber que roubar é injusto. Não é preciso ser católico para perceber que matar é injusto. Não é preciso ser católico para perceber que cometer adultério é injusto, está errado. Não é? Basta pensar um bocadinho. Agora, ele vai ser mais difícil e, no fundo, ele vai estar mais tempo enganado, vai estar mais tempo sem saber bem quem é Deus. Não é? E Jesus disse-nos a nós, ide por todo o mundo e anunciai a boa nova. Portanto, esta desculpa de que ele pode se salvar não é para eu ficar cruzado de pantufas no sofá a ver a Netflix. Não. Jesus conta contigo para ir anunciar a boa notícia até aos confins do mundo. Ainda estamos a chegar ao... Ou não? Não, enganei-me. Achei que era a mesma. Vou acelerar. O que podemos fazer para que um filho e também conhecidos... Já vimos. Boa. Então já vimos quase tudo. Falta só uma. Depois vem a bênção. É verdade que é pecado mortal os ministros da comunhão administrarem a comunhão na Sagrada Eucaristia? Não. Embora os ministros da comunhão, nós chamamos ministros da comunhão aos ministros extraordinários da comunhão. Tiramos a palavra extraordinário. Não devíamos tirar. Os ministros extraordinários são extraordinários, ou seja, quando os ministros da comunhão, tecnicamente, são 3. O bispo, o presbítero e o diácono. Esses são os ministros da comunhão. Os ministros extraordinários da comunhão são leigos que são preparados para isso e que, em caso de necessidade, se houver padres e bispos, não é para o padre ficar sentado, os bispos a verem, não. Podem ajudar, podem. É pecado? Não. Não, a Igreja não nos vai pedir para pecar. Não é? Agora, infelizmente, em relação à comunhão, eu já falei muitas vezes, aqui não vou repetir agora, infelizmente está tudo ligado com a fé. Nós acreditamos que na hóstia consagrada está Jesus, com o seu corpo, sangue, alma e divindade. Jesus ressuscitado, vivo. Jesus é Deus, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado como tratamos Jesus.
não é preciso ser um grande Einstein para perceber estas verdades, acho eu. Na hóstia está Jesus vivo, a razão da nossa vida. E por isso, cuidado. Não podemos tratar com falta de respeito Jesus, nem com falta de amor, nem ir comungar de qualquer maneira, sem estar confessado. Há pessoas que faltam à missa para ir ver o Benfica e depois vão comungar. Não. Não é? E, portanto, isso é bem... Quer dizer, isso são coisas que infelizmente acontecem muito e ninguém fala. E é um problema grave. É um problema grave. Portanto, pedido do Padre Duarte, tratem bem Jesus. Jesus merece amor e carinho. Amor com amor se paga. E não tenham medo de exagerar. Mais vale a gente ter cuidado a mais com Jesus do que a menos. Mas vão ficar a achar que eu sou do rito tridentino. Não faz mal. Eu quero é que Jesus veja que eu o amo e tratá-lo o melhor que eu puder. Pronto. Ok? Pronto. Então vou dar uma bênção. E depois vamos para casa. Depois eu vou dar... Fica aqui um bocadinho, já sei que há uns... Seu padre, eu vim de Freixo de Espada à Cinta. Pronto, eu fico aqui, podem cortar o padre aos pedaços. Uma bênção para vocês, para as vossas intenções, para os objetos que têm intenção. Quem se esqueceu, seu padre, eu esqueci-me, ainda te vai a tempo. É preciso, não sei o que, ir buscar? Não é preciso ir buscar. Para ser válido, é preciso eu ter intenção de abençoar. Então, oremos. Senhor Pai Santo, abençoai estes meus irmãos que vieram participar neste retiro, abençoai-me a mim também, abençoai-nos a todos nós. Eu te suplico humildemente que derrames agora sobre os nossos corações a graça do Espírito Santo, que o Espírito Santo cure no nosso coração todas as feridas que ainda nele existem, que ainda não cicatrizaram verdadeiramente, aquelas feridas que surgiram por nos termos sentido rejeitados, abandonados, não amados, que fomos maltratados, vítimas da indiferença, do ódio, às vezes da maldade, da inveja. Dai-nos, Senhor, pela graça do Espírito Santo, a graça de conseguir perdoar de todo o coração a todas estas pessoas que foram passando ao longo da nossa vida e que de alguma maneira nos magoaram. Senhor, dá-nos a graça de rezar por elas e de ter os teus sentimentos no nosso coração. Olhar para elas com compaixão, com misericórdia e pedir-te por elas. Eu te peço, Senhor, que abençoes a saúde do nosso corpo, que nos cures agora de todas as enfermidades físicas, mentais, que enchas o nosso coração da tua paz, aquela paz que o mundo não dá, que nem conhece, que vem de ti, que vem do céu. Dá-nos a graça de querer o que tu queres, de fazer o que nos pedes com fidelidade em cada dia, de abraçar as circunstâncias, o lugar, as obrigações que temos, familiares, profissionais, como vindas da tua mão. Saber que foi ali que nos colocastes para te servir e amar. Ajuda-nos a ser sal da terra e luz do mundo, neste mundo que se tornou tão frio, tão escuro, tão sem amor, que nós sejamos como estrelas no céu, a brilhar, cada um em seu lugar. Dai-nos a graça de um arrependimento cada vez mais sincero, mais profundo dos nossos pecados. E também dai-nos tempo para reparar todo o mal que fizemos com boas obras, sobretudo com as obras de misericórdia, com as obras de caridade. Abençoa também todos os nossos objetos religiosos que trouxemos connosco, que ainda não receberam a tua bênção, a água, azeite e sal, que pelo poder da tua bênção tenham eficácia para nos defender de todos os ataques e ciladas do inimigo e nos ajudem a perseverar alegres, carregando a cruz de cada dia
no caminho da salvação. Que o inimigo, Senhor, não tenha sobre nós nenhum domínio. Eu te peço, Senhor, que destruas agora qualquer malefício, maldição, praga, qualquer ritual satânico que possam ter feito contra nós, contra a nossa família, contra a nossa saúde, contra o nosso trabalho, por inveja, por ódio, por vingança ou por maldade. E invoco sobre todos nós a tua poderosa bênção, Senhor, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Beijinhos e abraços, juízo, e até breve, se Deus quiser.